você explica isso, Thomas? Por que você diz sempre que nós temos um getulismo de esquerda e um getulismo de direita atualmente no Brasil? Vamos lá. Primeiro que não foi Getúlio quem inventou o personalismo político no Brasil. Dentro da nossa estrutura republicana, deve-se isso a Floriano Peixoto. Deve-se isso, em matéria de personalismo. Ponto 2. Getúlio chega ao poder a partir de um processo revolucionário, que é um processo complexo. Ou seja, sem entender o movimento tenentista, que deve ser colocado no plural, movimentos tenentistas. Eu posso colocar, enquanto movimento, só para exemplificar, a coluna Prestes. Eu posso colocar o contexto dos 18 do Forte Copacabana. 101 anos ontem. Exatamente. Sem ainda entender a transição difícil, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes. Guilherme mencionou aqui o Arthur Bernardes bem no início. É fundamental porque é Epitácio, Arthur Bernardes, Washington Luiz. Depois de Washington Luiz, a eleição. Júlio Prestes, Getúlio. Getúlio perde no voto. Ah, mas, Thomas, esse voto era estranho, etc. Sim, mas não só naquela eleição. Então, não foi aquela eleição uma eleição estranha. Na verdade, a história do voto no Brasil é uma história cheia de corrupções. Bem, nessa situação, precisamos colocar o movimento tenentista, essas transições políticas, uma tentativa, assim, não muito enfática, mas tentativa de golpe durante esse limiar, Epitácio Arthur Bernardes, um golpe de certos militares que tentaram colocar Hermes da Fonseca como líder desse golpe. Hermes da Fonseca foi presidente do Brasil, disputou a eleição na campanha civilista contra o Rui Barbosa. Então, eu preciso colocar para a Revolução de 30 também o papel do Exército. Eu preciso também posicionar que a história brasileira é assim. Depois que você tem um golpe institucional, por que eu não posso ter outro? Por que eu não posso ter outro? Você já fez a primeira ruptura, que é a mais difícil. O Brasil já foi refeito em 1889. Por que eu não posso refazê-lo em 30? Por que eu não posso refazê-lo em 46, em 64, em 2002? Porque Caceta não tem ombro, né? Exato. Nessa situação, o Brasil, ele foi, em 1889, ele foi uma sociedade que deixou de existir. Imaginemos aqui, temos a abolição, em 1888. Em vez do Estado brasileiro discutir a inclusão desses homens na sociedade, o Estado brasileiro estava tendo que reconfigurar todo o aparelho político do país. Nessa situação, vamos chegar lá em 30. É um país complexo que viveu guerras civis. Canudos, contestado, federalista, enfim. Eu defino Canudos, por exemplo, não sou o único, mas eu estou com quem define Canudos como um verdadeiro genocídio. Se eu for pensar na Revolução Federalista, que aconteceu no Rio Grande do Sul, 10, 15 mil mortos. Guerra civil. Então, nessa conjuntura, São Paulo viveu conflitos civis, na década de 20, isso antes de 32. Bem, vem a Revolução de 30. Aí eu preciso colocar todos esses agentes. Militares, exemplo, um Tasso Fragoso, um Getúlio Vargas. Eu preciso colocar um Antônio Carlos, descendente de José Bonifácio, político mineiro importante. Eu preciso colocar um Francisco Campos. Eu preciso colocar uma série de nomes, Borges de Medeiros. Enfim, todos esses participaram da Revolução de 30. Aí eu preciso também, assim, corrigir uma semântica, que é a semântica de que o Brasil era uma república do café com leite. Isso não se aplica, porque, na verdade, o Brasil, e editei uma obra recente que aborda exatamente isso, lá na minha editora, da Cláudia Viscardi, que mostra que o Brasil, na verdade, era um teatro das oligarquias, não uma república do café com leite nesse sentido mais depreciativo, assim como República Velha também tem uma conotação depreciativa que o Getúlio coloca. Eu sou o Estado Novo, antes a República Velha. Ainda precisamos corrigir aquilo que as pessoas acham, exemplo, que a Era Vargas foi feita só pelo Getúlio, assim como a Era Pombalina foi feita só pelo Pombal. Não, pera lá, você tem de fato um aparelho político. Aí vamos pensar em Vargas. Vargas assume o poder, já em 30, 31, ele monta o Estado político.
E quando ele monta o Estado político, nós estamos falando de processo educacional, processo relativo a trabalho, isso antes da Constituição de 34. Ele traiu os ideais da Revolução. Historicamente, nós sabemos, e o exemplo de Robespierre é maravilhoso para isso, Revolução, você sabe como ela começa, você não sabe como ela termina, e talvez o líder revolucionário acabe guilhotinado. Vem a Revolução de 30, temos Getúlio arrumando o Estado Nacional, a Constituição de 34 precisa validar esse Estado, porque o povo... que, se nós fôssemos estudar o messianismo político, espera o seu rei Sebastião, essa coisa toda, nossa, agora tem trabalho, agora tem dignidade, agora vai ter escola para todos. Agora... Enfim, essa narrativa. 34, nova Constituição, aí tem um novo golpe, 37. 37, a Constituição do Estado Novo, nós já estamos falando de uma ditadura que, segundo o Filinto Miller, prendeu 7.000 pessoas. Aí vamos chegar nessa estrutura de Getúlio de esquerda, Getúlio de direita. Porque o Getúlio de 37 é o Getúlio que vai organizar a Constituição do Estado Novo, que persegue comunista na Constituição. Aí o que a pessoa faz? Nossa, mito. Pera lá, perseguiu. Só que o Getúlio, em 45, 46, está abraçado com Luiz Carlos Prestes. Vamos lutar contra o imperialismo, etc. Aí o que a esquerda faz? Mortadela. Enfim, ou seja, o Getúlio ele era um gênio político, ele soube dialogar com extremos. Tanto é que, só desse universo getulista, nós temos homens que pensavam o Estado de uma maneira completamente diferente, mas que saem exatamente desse caldo político. Um João Goulart, que é um getulista de esquerda. Ao mesmo tempo, você tem, não formado essencialmente pelo Getúlio, mas está nesse espírito varguista, um exemplo, o Francisco Campos, que é o autor principal da Constituição de 37, que foi conhecida como a Polaca. Então, essa é uma situação. O Getúlio, constitucionalmente, perseguiu os comunistas. Você analisa isso na prática? Ele perseguiu só os comunistas? Não. Ainda, utilizando-se de um plano que foi um plano forjado, o Plano Cohen. Quem foi o líder do Plano Cohen? Mourão. Quem é que foi um dos principais responsáveis do golpe de 64? Mourão. Ou seja, se eu for pensar Dutra, presidente na sequência, presidente do Brasil, depois do Getúlio, naquele limiar ali, 46, 50. Dutra. Apoiado por Getúlio. Foi ministro do Getúlio. Ele era ministro da guerra do Getúlio, Ministro só para lembrar. Isso. É importantíssimo. Aí, olhem só, ministro do Getúlio. Vai se candidatar. Os comunistas começaram a liderar um movimento. O movimento queremista. Queremos o Getúlio. Para aí, mas o Getúlio tinha mandado prender a Olga Benário. Luiz Carlos Prestes, ela ganhou a sua filha num campo de concentração, Prestes. O que é isso? Não, ele combateu de uma maneira certa o nazismo, etc. O nível de hipocrisia sem tamanho, de barbárie. Aí o que vai acontecer? Apoiou. Então tá ali, o movimento queremista. O movimento queremista, o Getúlio, apoia a candidatura do Dutra, a contragosto. Aos 49 do segundo tempo, mas apoiou e o Dutra venceu o brigadeiro Eduardo Gomes. Venceu a eleição. Dutra assume. Aí o Getúlio começa já a organizar a volta. E o Getúlio começa num estilo que o Lula emula, como se a administração da Dilma nunca tivesse existido, né? Então, o Getúlio começa a assumir o Estado brasileiro no sentido de discurso. Veja só o que ele está fazendo, olha essa administração, começa a ser crítico dela. Então, é o Getúlio que faz essa divisão. Ele empurra um Dutra para a direita e ele fica nessa transição à esquerda. Por isso que é o Getúlio do petróleo é nosso, etc. O Getúlio dessa transição do Jânio, do Tancredo Neves. Aí a gente chega nessa ideia dos heróis da pátria. Como é que é o nome do panteão dos heróis da pátria do Brasil? Panteão Tancredo Neves. Então, o Brasil ele já tem uma marca ali. Se o panteão é Tancredo Neves, logo tem uma simbologia, um tipo de indicativo. Aí, dependendo do caso, você pergunta assim, olha, o que você acha de Ulisses Guimarães? Aí a pessoa diz, né? Um herói da democracia, etc. Olha só, ele votou no Castelo Branco, tá? Ou seja, ele apoiou o golpe de 64. Ele negociava com Costa e Silva, que é o presidente do AI-5. É isso. Ele propôs que o Costa e Silva parasse
de deliberar ações de censura, de repressão, e deixasse para a elite civil fazê-la. Ulisses Guimarães nunca foi um democrata, pelo menos não no sentido que eu aplico esta palavra. Aí ele foi lá no discurso, né? Ódio e nojo da ditadura, uma constituição da humanidade, da civilidade, faz lá toda aquela pompa. Ele só esqueceu ali que ele tinha apoiado, por exemplo, o golpe, que ele estava dizendo que tinha ódio e nojo da ditadura. Só esqueceu. Então é importante, para entrar nessa situação do Getúlio, compreendermos que o Brasil atual, por Tancredo, Ulisses, Costa e Silva, Médici, que biograficamente também participam desse movimento varguista, o Brasil acaba sendo, nos aparelhos institucionais, MEC, etc., uma continuidade dessa estrutura varguista, nessa tensão entre uma direita e uma esquerda, que muitas vezes participa do mesmo tipo de ambiente sem perceber. Tipo agora. Exatamente. Que é tipo são irmãos siameses, né? Isso é ser brasileiro. É difícil você saber Aí, quem está do seu lado. você fica nessa conjuntura e você precisa dizer assim, ó, olha só, vamos voltar algumas casas aqui. Você fala de Tancredo Neves. Olha, Tancredo foi ministro do Getúlio. Aí você pensa, olha, se ele foi ministro do Getúlio, nós precisamos posicionar algo aqui. Tem uma cronologia. MEC nasceu quando? Com que premissa? A estrutura do direito do trabalho no Brasil nasceu com que premissa? Que tipo de controle? A depender do caso, o Lula mesmo diz, né, que tem admiração pelo Getúlio. Aí o Getúlio é o nosso pior ditador. Aí eu costumo brincar, né, que o Médici perto do Getúlio é uma criança de colo. Então, pera lá, vamos posicionar as coisas assim como se deve. Então, Regis, assim, em síntese, né, história do Brasil em 5 minutos. Aquelas coisas que eu odeio, história do Brasil para quem tem pressa. Então, o que a gente precisa é entender que, exemplo, o João Goulart, ele é acusado por muitos patriotas que dizem assim, não, mas ele estava na China em 64, aquela função, em 64, estava na China lá quando o Jânio era presidente, renunciou, etc. e tal, estava na China, então ele não poderia jamais ter assumido o Brasil, etc. O golpe de 64 foi legítimo. Aí eu digo, olha só, você sabia que quem estabeleceu as relações diplomáticas entre Brasil e China foram os militares? Ou seja, esse seu exemplo aqui ele é insuficiente para invalidar a biografia do João Goulart. Ele é insuficiente. Então, tem, de fato, assim, muito pano para manga, muita sutileza, muita biografia. Você pergunta, olha só, o Juscelino Kubitschek foi presidente do Brasil. Porque, para complexificar nisso tudo, a gente ainda mudamos de capital, ainda. Vim, tudo fica pior, né? Versalhes. E aí, o que acontece? O Juscelino apoiou a eleição do Castelo Branco, apoiou o golpe. Apoiou. Aí, subitamente, o Costa e Silva descobriu que ele era corrupto, entendendo? E aí começaram a defenestrá-lo, ou seja, ele serviu... Peraí, tem um problema, né? tem um problema aqui. Então, exemplo, Carlos Lacerda, isso aqui é maravilhoso. Ele era admirador do Prestes, etc., participou do movimento de tentativa, a Intentona, que ganhou o nome, né, Intentona Comunista. Participou ali. Ele era jovem, então, participou. Filho do Maurício de Lacerda, que também ajudou a chegada do Getúlio no poder, que foi quem fez o discurso quando o João Pessoa, que era o vice do Getúlio, morreu. Aí trouxeram o corpo do João Pessoa, foi enterrado no São João Batista, ali no Rio de Janeiro, e começaram a discursar culpando o Washington Luiz ali. Começaram a culpar, não, o Washington Luiz que mandou matar, etc. E o Maurício de Lacerda é essa referência, que ajudou a instrumentalizar. Aí você tem, 24 anos depois, o Lacerda ali, a Rua Toneleiros, etc. Então, eu só coloquei esse exemplo para entender... Qual que é o Major mesmo? O Vaz. Vaz, obrigado. É uma história cheia de plot twists, assim, ó. E precisa, de fato, dessas compreensões. E o grande nome da redemocratização do Brasil, quem é? Tancredo Neves, homem do Getúlio. Ainda, segundo o Boris Fausto, que foi um grande historiador, o Getúlio não é nem o autor da sua Carta Testamento. Então nós temos ainda uma discussão historiográfica de que temos uma série de símbolos consagrados que, no mínimo, merecem alguma suspeita. E o Boris Fausto, quando se fala, assim, ainda mais de Getúlio, ele não era alguém que, digamos, como eu, que me posiciono, que eu brinco, não. Eu sou um lacerdista quando se fala de Getúlio. Então, o Boris Fausto não é o Thomas, que poderia ser acusado de, sei lá, de algum tipo de interesse desonesto. Não, o Boris Fausto não é nesse caso. E vai dizer, lá no seu livro, a biografia que ele escreveu sobre Getúlio Vargas, ele vai colocar, olha, existe de fato uma discussão de que a Carta Testamento não é legítima. Não foi escrita pelo Getúlio.
Então, quem saiu da vida para entrar na história foi outra pessoa. O Brasil é muito difícil. Eu acho isso fantástico, porque a tarefa do historiador fica cada vez mais árdua. Tá ferrado. Como é que você vai fazer sentido de um negócio que aparentemente faz sentido algum? Quer dizer, qual que é o fio condutor? Como é que você pode conduzir uma história ou contar uma história com uma certa autoridade, dada essa pluralidade de expressões da história? Eu acho, a respeito voltando ao Vargas, eu acho que uma característica que é dele e é característica histórica nossa, é que o Vargas ele traz aparentemente uma conciliação de problemas profundos que a gente tem. Quando na realidade a gente resolve a epiderme do problema, ao passo que no subterrâneo eles permanecem como causa. Então o Getúlio ele foi uma figura que aglutinou ao seu redor tenentistas, que tinha ali desde pessoas que queriam um Estado extremamente autoritário, outros queriam um governo democrático e outros que efetivamente queriam uma ditadura pura e simples. E outros que transbordaram aí para o socialismo, como por exemplo o Prestes, né, João Cabanas, né? Mas a raiz dos problemas contra os quais essas lideranças atuavam e que o Getúlio aparentemente incorporava, mantinha-se ainda os mesmos problemas sem que efetivamente fossem resolvidos. Então, quem colocou Getúlio em 37 foram os militares, Góes Monteiro. Quem tirou em 45? Os militares, porque os problemas permaneciam. Então, é um traço ainda da nossa política essa aparente conciliação que os problemas foram resolvidos. A partir de agora, nós já estamos na Quinta República. E nas 5 repúblicas nós temos ainda problemas seríssimos. Vícios de origem que não foram sanados. Então, até que ponto, né, a gente pode pensar a figura do Getúlio Vargas, né, além, fora dos clichês que a gente tem, né, pai dos pobres, pai da Petrobras, etc. Então a gente tem que entender a figura do Vargas também como quais políticas que ele implantou que não foram alcançadas no âmbito institucional, mas que ainda hoje repercutem na nossa vida e são enormes. Eu acho que esse aspecto aparentemente conciliador talvez seja o mais nefasto deles, porque os problemas eles foram simplesmente escondidos, escamoteados. Então a gente tem hoje, né, como o Thomas lembrou, as personalidades ou varguistas, né, Pedro Simon está vivo aí, né? Então nós temos também aqueles que se espelham em Vargas, seja a direita, seja a esquerda, e todo mundo tem um Getúlio para chamar de seu. Mas ninguém chama, né, do Estado Novo, né? Do Estado Novo não. Agora o Getúlio, pô, do período 50, 54, aí, pô. Aí esse é bacana. Excelente. Bruno, alguma coisa não? Cara, o Getúlio é um personagem histórico fascinante porque, além dele poder ser apropriado por correntes políticas muito distintas, ele é o sujeito que, num período histórico que ele esteve à frente do Brasil, ele desenhou, ele e o seu governo, né, desenhou a arquitetura institucional que funciona até hoje. Então, assim, você tem grupos ideológicos distintos que vão se suceder no poder, você tem novas constituições que sucederam a dele, e o desenho do Estado brasileiro continua o mesmo. A centralização idealizada pelo Getúlio continua a mesma. A percepção de quem entra no poder e quer mandar no Brasil inteiro, quando está no poder executivo, continua a mesma. E isso, obviamente, vai ter também uma influência negativa no legislativo e, nos últimos anos, no judiciário. E isso é um problema dos diabos. E Getúlio, falando assim, quando a gente fala de Getúlio, a gente não pode personificar no Getúlio, a gente tem que imaginar os homens que fizeram parte da sua própria história, da sua própria formação política, e aí a gente não pode esquecer de uma figura central ali da história do Rio Grande do Sul e depois da própria história do Getúlio, que é Júlio de Castilhos, que é o sujeito que vai adaptar o positivismo do Conte, que já deixou de ser positivismo, à sua própria personalidade política autoritária. Então ele pega o positivismo, aquele que interessa, que é basicamente a ideia de república autoritária do Conte, e vai transformar aquilo num modo de fazer política. E aí o Júlio de Castilhos é uma figura fundamental na história do Borges de Medeiros, que vai ser uma figura fundamental na história do Getúlio Vargas. Né? O Getúlio depois vai tentar, de alguma forma, esvaziar essa influência do Borges de Medeiros e também do Júlio de Castilhos, mas ele é o produto desse tipo de política do Rio Grande do Sul. Né? E assim, tem uma figura fundamental do Estado varguista, que é o Gustavo Capanema, que foi o homem que mandou no MEC e foi o homem que responsável por cooptar todos os intelectuais e os artistas para pensar
ou seja, teorizar em defesa daquele Estado varguista e, na cultura, naturalizar aquele tipo de governo autoritário. Rapaz, isso é de um maquiavelismo extraordinário. Em termos de gênio político, do mal, né? Deixando claro. É um negócio extraordinário. Eu não sei se existe qualquer paralelo para trás. Robespierre. Não, história do Brasil. Para trás ou para frente, de algo que se aproximou a Vargas e alguns de seus homens. Né? E para falar do Filinto Miller que o Thomas citou. Quer dizer, eu não conheço também um sujeito que tenha sido mais mal no uso da polícia política do que o Filinto Miller. Quer dizer, o sujeito que traz nazistas para treinar a sua própria polícia é um negócio inacreditável. O sujeito que deporta a mulher do Prestes, que é a Olga Menário, sabendo que ela ia para campo de concentração, quer dizer, não é uma pessoa boa, entende? Quer dizer, ele já cruzou o limite entre ser humano e outra coisa que a gente tem que definir o que é. Mas, assim, desgraçadamente, não só a política, como foi dito pelo Thomas e pelo Guilherme, mas a arquitetura institucional brasileira, ela ainda é varguista. Né? Aquilo que não se vê. Então, você tem... o Getúlio também levou isso para a política, né? Essa conciliação que esconde os problemas, que não aparecem, mas a máquina continua girando. Então, assim, não adianta, por exemplo, você colocar um presidente conservador que ele não vai conseguir fazer um governo conservador. Não vai. Esquece. O Estado varguista é impossível. Quer dizer, a burocracia ela funciona de um jeito que você não adianta você escolher. Então, ou você muda a estrutura, ou não adianta depositar esperança em quem vai assumir a presidência da República. Isso é ilusão.